Olá, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos ao nosso boletim de notícias do Fala Povo com Alissa Gomes, desta terça-feira, dia 19 de maio. Bora lá dar um giro pela nossa região serrana. A gente separou aqui as principais notícias, né, que estão acontecendo no Brasil e aqui no estado do Rio de Janeiro e que estão impactando diretamente os nossos municípios da Serra. Começando então sobre uma morte que, além de triste, também está gerando muita polêmica em Teresópolis. Revolta da população. Uma enfermeira de 34 anos que estava atuando ali no fronte, na barreira sanitária no Soberbo, faleceu por complicações da Covid-19. Só que ela chegou a procurar a UPA 4 vezes e mesmo em todas elas ela foi mandada para casa. De acordo com a Prefeitura de Teresópolis, ela apresentava sintomas leves. O problema foi que quando esses sintomas se tornaram graves, foi tarde demais. Ela deu entrada na UPA pela primeira vez e logo teve uma parada cardiorrespiratória. Ela deixou uma filha de 5 anos. Isso faz a gente pensar, né, sobre esse protocolo do Ministério da Saúde que recomenda, né, que pacientes com sintomas leves sejam mandados para casa para continuarem o tratamento em casa. Faz a gente repensar, né, nesse protocolo. E lembrar que existe também uma movimentação para uma mudança desse protocolo. Isso é uma indicação do próprio presidente Jair Bolsonaro e foi uma desavença com os ex-ministros da Saúde. O ministro interino, Eduardo Pazuello, já apresentou uma proposta para mudança desse protocolo do Ministério da Saúde e dentre essas mudanças está a liberação então do uso da cloroquina ainda na fase inicial da doença. A gente lembra que essa liberação também já foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. No protocolo também prevê qual a dosagem máxima para evitar complicações possíveis, né, dos pacientes. A gente aproveita que está falando sobre coronavírus e vamos atualizar também sobre os hospitais de campanha que deveriam ser, né, uma medida para ajudar então nesse combate da Covid-19. O problema é que dos 9 prometidos aqui pelo governo do estado do Rio, apenas 3 foram entregues e não totalmente concluídos. Faltam 6. A novidade é que a gente tem um gabinete de crise aí atuando agora para poder dar agilidade à entrega desses hospitais de campanha. Essa entrega deve começar na quinta-feira e deve continuar ao longo da semana até o meio da semana que vem. E a gente lembra que tem um hospital de campanha prometido para Nova Friburgo. A data, né, que está prevista lá de entrega é domingo. Só que a gente tem uma notícia ruim também, porque dos leitos de UTI previstos, né, para os hospitais de campanha, apenas a metade deve ter os respiradores. Isso porque disseram que fizeram essa decisão em cima de uma decisão da Anvisa, né, uma recomendação da Anvisa de uma década atrás, né? Então, enfim, isso está dando o que falar também, porque não deveriam prever, né, menos respiradores em vista de uma medida de uma década atrás e não levar em consideração que estamos vivendo uma pandemia. E aí, o que vocês acham disso, né? Dos leitos previstos de UTIs, que não, né, nem todos os leitos são de UTIs, a maioria é de leitos clínicos. Desses que a gente tem de leito de UTI previsto nos hospitais de campanha, apenas a metade vai ter então respiradores, que são essenciais aí para o tratamento de pacientes que estão em estado grave da Covid-19. Bom, a gente aproveita que está falando sobre o estado do Rio, vamos falar sobre lockdown, porque o Ministério Público recomendou o lockdown no estado todo, né? A gente lembra que isso já passou pelo governador do estado, ele deu um pouco para trás, né? Passou para a LERJ e aí foi votado hoje, só que a proposta foi rejeitada por maioria, apenas votou, né, a favor do lockdown no estado todo. Então, a premissa, né, continua sendo dos prefeitos, como já autorizou o Supremo Tribunal Federal. Aí a gente lembra que Teresópolis decretou lockdown, está no primeiro estágio, que eles chamam de lockdown parcial, né? É um isolamento que, na verdade, tem uma limitação de circulação de pessoas, não chega a ser total. E aí, dentro dessas medidas, acabou que o delivery do comércio de varejo também ficou proibido, né? A partir do momento que o lockdown entrou em vigor.
Isso foi por conta de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público que a prefeitura acabou tendo que acatar. Aí o processo foi parar na justiça, a prefeitura tentou recorrer, mas a justiça foi a favor do Ministério Público, ou seja, delivery de varejo continua proibido na cidade de Teresópolis. Então, se você precisar de sapato, bolsa, alguma roupa, né, você pode ir numa rede de supermercado grande, né, que temos aos montes, né, e lá você consegue comprar isso aí. E ainda compra TV, celular, eletrodomésticos, né, porque, enfim, o supermercado tá liberado, né, mas o delivery ali do pequenininho da loja de roupa, de calçado que você tá acostumado aí, né, anos ali, não está liberado. Bom, são as decisões aí dos nossos gestores, a gente continua acompanhando. Vamos aproveitar para dar o nosso giro aqui com o nosso boletim do coronavírus, começando então de Teresópolis, já que a gente está falando de Teresópolis, são 546 casos confirmados, esse é o maior número aqui na cidade serrana, são 14 óbitos até o momento, e aí eles têm mantido então uma taxa de letalidade baixa, né, com relação aos municípios de todo o país. 9 óbitos são suspeitos, ainda estão aguardando pela análise, tem 107 pessoas recuperadas e no momento 40 internações, sendo 19 em leitos de UTI. A gente continua o nosso boletim com Petrópolis, que tem 346 casos confirmados, mas tem 25 óbitos registrados e ainda 24 óbitos suspeitos. A gente vê que houve uma diminuição, né, dos óbitos suspeitos, então a gente vê aí que já houve um descarte aí de algumas mortes sobre a suspeita de Covid-19. 107 pessoas recuperadas e 107 pessoas internadas, sendo 53 em UTI. A gente vê aí que a taxa de ocupação de leitos, né, aqui clínicos e de UTI está na faixa de 50% a 55% aqui em Petrópolis. Nova Friburgo tem 130 casos confirmados hoje e 13 óbitos registrados. A gente lembra que tem campanha de vacinação rolando nos postos, então você que está no público-alvo e ainda não se vacinou, busque o posto da sua ali perto do seu bairro, né, da sua cidade, porque é importante, né, se imunizar. A vacina contra a gripe, ela ajuda na imunização e ajuda até a identificar, né, um possível contágio da Covid-19. A gente lembra que a vacina está rolando agora para as crianças que têm entre 6 meses a 6 anos de idade, também para os adultos de 55 a 59 anos, para os professores, também para as pessoas com deficiência, gestantes e mulheres que tiveram filho em até 45 dias. Está dado o recado, então, não se esqueçam, né, de passar no postinho de saúde e garantir a sua vacina, porque a campanha está acabando. Comecinho de junho se encerra a campanha da vacinação em todo o país. A gente aproveita só para dar mais um último recadinho antes de encerrar, né? Tá tendo algumas investigações com relação a irregularidades no pagamento de auxílio emergencial. Pois é, descobriram que mais de 70 mil militares receberam o benefício de forma indevida. E aí o pessoal vai ter que devolver o dinheiro. Ainda estão investigando também pessoas que estão nomeadas, contratadas, né, trabalhando no governo municipal, no governo estadual ou até no governo federal, que também estejam recebendo o benefício. Todo mundo vai ter que devolver o dinheiro para o governo federal. A gente fica por aqui, desejamos a todos uma ótima noite e até amanhã com o nosso boletim Fala Povo, Alissa Gomes. Tchau, tchau!